Papai Noel das Sombras. A noite em que as crianças desaparecem. Na pequena vila de Frostrel, o Natal sempre foi um momento de luzes e canções, mas com um toque sombrio que só os locais conhecem. Ao cair da primeira neve, as crianças cochicham entre si, relembrando uma história que os adultos preferem ignorar. O rumor do segundo Papai Noel, aquele que não vem carregado de brinquedos, mas de sombras e segredos, circula por gerações como uma brisa gelada que arrepia a espinha. Para a maioria, é apenas uma lenda usada para assustar os pequenos que se comportam mal, mas Lúcia, uma menina de 7 anos, é diferente. Ela ri dessas histórias, desafiando os adultos, dizendo que o Papai Noel das Sombras não passa de uma invenção boba. Seus pais, Carlos e Adriana, a repreendem com um olhar nervoso, mas não conseguem esconder a preocupação no fundo de suas expressões. Lúcia é corajosa demais para sua idade, e talvez isso a torne um alvo. Na véspera de Natal, a vila é envolta pelo habitual manto de neve branca. As janelas estão decoradas, as lareiras acesas, e todos se preparam para uma noite de presentes e risos. Porém, algo na atmosfera parece diferente. Há um frio que não vem apenas da neve lá fora, mas que parece surgir das sombras nos cantos das casas, como se a escuridão estivesse se esticando, faminta. Lúcia, sem medo, fica em seu quarto, olhando pela janela, observando os flocos de neve caírem sob a luz pálida da lua. Mas, por um momento, ela para. Seu olhar se fixa em algo que não pertence à paisagem habitual. Uma figura alta, indistinta, se move lentamente pela rua. Ela não está usando o vermelho brilhante do Papai Noel que todos conhecem. Ao invés disso, está coberta por um manto escuro que parece absorver a luz ao redor. A figura para e vira seu rosto em direção à janela de Lúcia. Ela sente um arrepio percorrer sua espinha quando percebe que não há rosto ali, apenas uma sombra densa e profunda. O coração de Lúcia bate acelerado. Ela tenta chamar por seus pais, mas sua voz sai como um sussurro abafado. Naquele momento, a figura levanta uma mão longa e acena lentamente, como se a estivesse convidando. Lúcia não percebe, mas uma sombra gélida começa a invadir seu quarto, se arrastando como uma neblina pesada pelo chão. E então, o relógio marca meia-noite. O sol nascente trouxe uma luz fria sobre a vila de Frostrel. Mas, naquela manhã, não houve a alegria costumeira de desembrulhar presentes. Quando Carlos e Adriana entraram no quarto de Lúcia, encontraram apenas a janela aberta e um vazio perturbador. O cobertor ainda estava jogado de lado, como se ela tivesse acabado de sair da cama. As cortinas balançavam suavemente ao vento, trazendo consigo um frio que não era apenas da neve, mas de algo que ninguém conseguia nomear. No parapeito da janela, marcas de dedos finos e alongados pareciam ter sido deixadas por algo ou alguém. Desesperados, Carlos e Adriana correram para a rua, chamando o nome de Lúcia, mas suas vozes ecoaram em vão. Os vizinhos logo se juntaram, e a notícia se espalhou como fogo. Uma criança havia desaparecido na noite de Natal. E Lúcia não era a única. Os pais de Mateus, de Pedro e da pequena Isabela também relatavam o mesmo pesadelo. Todos sumiram sem deixar vestígios, como se tivessem sido levados pelo próprio vento da noite. Mas havia algo mais que ninguém conseguia ignorar. Ao lado das árvores de Natal, dentro de cada casa, encontraram pegadas enormes na neve, marcas estranhas, como se dedos compridos e distorcidos tivessem caminhado por ali. A vila inteira se reuniu na praça, onde o padre Marcelo tentava acalmar as famílias, murmurando orações enquanto o ar parecia vibrar com uma ansiedade sufocante. Os adultos trocavam olhares de pavor não confessado, e os mais velhos sussurravam histórias antigas, aquelas que ninguém mais se atrevia a contar. Contos sobre um ser que vinha antes do Papai Noel moderno, uma entidade que não trazia presentes, mas buscava almas. Na neve, mais adiante, Adriana notou algo peculiar, um rastro longo e sinuoso, como se algo tivesse sido arrastado. Havia pequenos pontos de vermelho contra o branco puro. O sangue se misturava com a neve, formando um padrão estranho que levava até as sombras da floresta, onde o sol da manhã não alcançava. Carlos quis segui-las, mas algo profundo em seu instinto o paralisou. E então, no silêncio que se seguiu, um som baixo e gutural cortou o ar, como um sino quebrado sendo tocado. O som ecoou pela floresta, um sino desafinado que não soava como o alegre tilintar natalino. Era mais como um lamento,
uma reverberação metálica que trazia à mente algo antigo e esquecido. Carlos sentiu o peito apertar, como se o ar ao seu redor tivesse se tornado mais pesado. Adriana apertou sua mão com força, suas unhas fincando na pele dele, mas ela parecia nem notar. Seus olhos estavam fixos nas sombras entre as árvores, onde o som parecia ter vindo. Os moradores da vila, agora aglomerados na borda da floresta, murmuravam entre si. Dona Elisa, a mais velha da aldeia, olhava para o escuro com uma expressão de puro pavor, seus lábios se movendo em orações silenciosas. É o sino dele. Ela sussurrou, mas ninguém teve coragem de perguntar o que ela queria dizer. Todos conheciam a história, ainda que relutassem em admiti-la. O sino que só toca para anunciar que o Papai Noel das Sombras encontrou uma nova vítima. Enquanto os adultos debatiam se deveriam entrar na floresta para procurar as crianças, um grupo de jovens, liderados por Miguel, o irmão mais velho de Pedro, decidiu agir. Eles amarraram cachecóis no pescoço e pegaram lanternas, movidos por um misto de coragem e desespero. Não podemos simplesmente esperar, Miguel disse, com os olhos fixos nas trevas. Ele se virou para seus amigos e acenou para que o seguissem. Antes que pudessem dar o primeiro passo, a pequena Clara, de 5 anos, apontou para o chão com o dedo trêmulo. Havia uma marca na neve, diferente de qualquer pegada. Era como uma trilha de arranhões profundos, serpenteando para dentro da floresta, acompanhada de algo que parecia um rastro de fuligem preta. E no ar, junto ao cheiro da neve fresca, havia o aroma perturbador de queimado, como se madeira velha estivesse sendo consumida por um fogo invisível. A figura alta e sombria de Miguel hesitou por um segundo, mas ele respirou fundo e deu o primeiro passo para dentro da floresta. Assim que ele entrou, o sino voltou a tocar, e desta vez, ele parecia estar mais perto. Muito mais perto. Adriana e Carlos se entreolharam, mas antes que pudessem decidir o que fazer, Clara começou a murmurar. Ele está vindo. O Papai Noel das Sombras está vindo para buscar quem não foi bom este ano. O grupo de jovens, liderado por Miguel, se aventurou pela trilha de neve e fuligem, os passos afundando na camada fofa como se a própria terra quisesse engoli-los. A floresta era densa e escura, as copas das árvores formando um teto opaco que abafava qualquer luz. O cheiro de queimado aumentava a cada passo, e as lanternas tremulavam, lançando sombras grotescas que pareciam dançar nas laterais do caminho. Adriana e Carlos hesitaram em seguir, mas o desespero por encontrar Lúcia falava mais alto. Sem pensar, eles se adentraram na floresta atrás do grupo. O sino soou novamente, agora mais claro, como se ecoasse diretamente acima de suas cabeças. Adriana apertou o braço de Carlos, puxando-o para mais perto. É um aviso, ela murmurou, mas ele balançou a cabeça, recusando-se a acreditar. É só o vento, tentou dizer, mas sua voz estava sem convicção. Ele sabia, como todos ali, que havia algo mais. Algo que não era humano. Mais à frente, Miguel parou abruptamente. A luz da lanterna dele revelou algo que fez seu estômago revirar. Pedaços de papel rasgado, espalhados pela neve, manchados com algo escuro. Ele abaixou-se e pegou um pedaço, reconhecendo imediatamente o desenho infantil. Eram as cartas de Natal. As cartas que as crianças desaparecidas haviam escrito, todas pedindo seus desejos. Mas o que antes eram desenhos coloridos de brinquedos agora estavam cobertos de rabiscos sombrios e palavras repetidas em uma caligrafia grotesca. Você não foi bom. Você será levado. Meu Deus! Sussurrou Sofia, uma das amigas de Miguel, recuando com a mão cobrindo a boca. O que é isso? Quem escreveu isso? Miguel olhou ao redor, o ar pesado como um presságio. As árvores pareciam se inclinar para mais perto, como se estivessem ouvindo, sussurrando segredos entre si. De repente, um vento forte passou por eles, levando as cartas para longe, espalhando-as como folhas mortas. Uma gargalhada baixa e rouca ecoou, misturando-se ao som do sino, agora tão próximo que vibrava em seus ossos. As sombras começaram a se mover, ganhando forma e contornos vagos. Uma figura se destacou das trevas, alta e encurvada, um manto preto que parecia feito de fumaça. Miguel segurou a lanterna com mãos trêmulas, iluminando o rosto, mas não havia rosto, apenas escuridão profunda. Onde estão as crianças? Ele gritou. A figura apenas estendeu uma mão longa e esquelética,
apontando para o vazio atrás deles. Adriana virou-se devagar, o coração batendo descompassado. Lá, entre as sombras distantes, algo se movia. Adriana sentiu o ar ficar mais gelado, como se o próprio inverno tivesse se intensificado. As sombras, antes apenas contornos difusos, agora se retorciam, tomando a forma de mãos alongadas, de dedos que pareciam garras. Ela deu um passo para trás, mas tropeçou na neve fofa, caindo. O frio queimava sua pele como gelo seco. E o sino ecoou novamente, tão alto e estridente que todos levaram as mãos aos ouvidos. O som atravessava a floresta como um aviso macabro, e a figura de manto negro deu um passo à frente. Carlos puxou Adriana para se levantar, mas seus olhos estavam fixos na escuridão onde o ser apontava. "O que você quer de nós?" gritou ele, a voz embargada pelo medo. Mas a entidade não respondeu com palavras. Um som seco, parecido com o estalar de galhos, ecoou pelo local. Aos poucos, o grupo percebeu que não estavam sozinhos. Pequenos vultos começaram a emergir das árvores, caminhando em silêncio, com passos arrastados e sem vida. Eram as crianças desaparecidas. Lúcia, de pijama, estava entre elas. Seus olhos, que costumavam brilhar de curiosidade, agora eram duas órbitas vazias, preenchidas por uma escuridão abissal. As bocas estavam abertas em um grito mudo, e seus pequenos corpos se moviam como marionetes, puxados por fios invisíveis. Miguel avançou em direção ao irmão, Pedro, mas foi impedido pela mão gelada de Sofia. "Eles não são mais eles mesmos", sussurrou ela, com lágrimas nos olhos. Um sussurro percorreu o grupo, vindo das próprias crianças, uma voz uníssona e sombria que não pertencia a nenhuma delas. "Vocês não foram bons este ano." As palavras ressoavam como uma sentença, e as crianças levantaram as mãos em sincronia, apontando para a figura encapuzada. O ser sombrio pareceu se expandir, as dobras de seu manto se esticando como fumaça se espalhando pelo ar, envolvendo cada um dos jovens. Carlos segurou Adriana com força, tentando afastá-los da escuridão que se aproximava, mas a neve ao redor deles começou a rachar, afundando como areia movediça. Miguel, em um último ato de desespero, tentou puxar Pedro para si, mas sua mão atravessou o braço do irmão como se ele fosse feito de névoa. E então, do fundo da floresta, veio um som novo. Não era o sino, mas uma voz profunda e gutural que chamou um nome familiar. Carlos. O nome de Carlos ecoou entre as árvores, reverberando como um chamado distante, quase hipnotizante. Ele congelou, sentindo o sangue gelar nas veias. Era impossível saber de onde a voz vinha. Parecia estar em toda parte e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Adriana tentou puxá-lo para trás, mas seus pés estavam presos no gelo, como se raízes invisíveis o tivessem agarrado. Ele sentia o peso daquela palavra, seu próprio nome carregado de uma acusação silenciosa. Miguel, ainda desesperado, balançava o corpo do irmão Pedro, que continuava imóvel, o olhar perdido na escuridão. "Acorda, Pedro, sou eu", implorou, mas o menino sequer piscou. Ao redor deles, a neve começou a derreter, revelando o chão escuro e lamacento, como se a floresta estivesse sendo sugada para um abismo. Uma risada rouca e arranhada se misturou ao tilintar do sino, e o ser encapuzado se aproximou mais. A figura parecia se alimentar do medo deles, crescendo e se expandindo até a silhueta quase tocar o topo das árvores. Adriana finalmente conseguiu puxar Carlos, mas não antes de notar algo estranho. Uma mancha escura surgindo na manga do casaco dele. Era sangue. Ele olhou para o próprio braço, perplexo, e puxou a manga para cima. No antebraço, havia um corte profundo e recente, mas ele não sabia como havia acontecido. "Você já foi tocado por ele", disse Dona Elisa, que de alguma forma havia surgido ao lado deles, o rosto enrugado e pálido de pavor. "O Papai Noel das sombras só marca aqueles que ele já escolheu." Carlos abriu a boca para falar, mas não encontrou palavras. O corte pulsava e ardia, o sangue manchando a neve branca aos seus pés. "É por isso que ele chamou seu nome", sussurrou Adriana, com a voz embargada. Ela olhou para Dona Elisa, como se esperasse que a velha mulher tivesse uma resposta, mas tudo o que recebeu foi um olhar de condolências. O sino soou mais uma vez, dessa vez tão perto que parecia vir de dentro da própria cabeça de Carlos. Ele cambaleou,
segurando a têmpora com a mão manchada de sangue. Você não foi bom este ano. A voz gutural repetiu, agora clara e inconfundível. Carlos ergueu o olhar e viu que a figura encapuzada estendia algo em sua direção. Uma lista de pergaminho, velha e amarelada, onde seu nome estava escrito em letras vermelhas, escorrendo tinta como se fosse sangue fresco. E então, algo começou a se mover atrás dele, algo que não fazia parte da floresta. O movimento atrás de Carlos não era mais uma sombra vaga, mas algo concreto, rastejando pela neve. Um ser pequeno, como uma criança, mas com os olhos arregalados de um modo tão sinistro que desafiava qualquer lógica. Seus passos eram rápidos e irregulares, a cabeça inclinada de um lado para o outro, como se estivesse brincando com as sombras que o cercavam. Ele olhou para o grupo, o sorriso distorcido, mais um pesadelo do que uma expressão humana. Carlos engoliu em seco e deu um passo atrás, mas logo o ser se ergueu, quase como uma extensão da própria noite. Seus olhos brilharam com um tom dourado incandescente, e de sua boca aberta, uma risada de criança ecoou pelo ar, fria e vazia. Era um som distorcido, como se fosse uma gravação quebrada. Você foi chamado, murmurou a coisa, sua voz suave e melancólica, com algo imensamente errado. O ser, tão parecido com uma criança, mas com um brilho cruel naqueles olhos, apontou para o corte no braço de Carlos. Adriana queria correr, mas suas pernas estavam presas, como se a neve tivesse virado concreto. Ela tentou gritar, mas sua voz não saía, abafada pela pressão crescente no ar. O vento parecia uivar em torno deles, carregado de algo indecifrável e maligno. Dona Elisa, que até então tinha permanecido em silêncio, olhou fixamente para o ser com olhos de quem já conhecia o terror. Eles não podem escapar. Ela sussurrou, sua voz quase inaudível, mas cheia de uma tristeza amarga. Vocês todos estão marcados. Miguel, desesperado, tentou correr até Pedro, mas algo o impediu de dar mais de 2 passos. A terra sob seus pés se abriu, como se o próprio chão o rejeitasse, e ele afundou um pouco, sentindo o pânico tomar conta de seus pulmões. O ser com os olhos dourados riu mais uma vez, e o som do sino voltou a soar, mais forte do que nunca, como se o universo inteiro estivesse sendo comprimido pelo som. A figura encapuzada avançou, mais uma vez estendendo a mão, e Carlos sentiu seu corpo paralisado, seus músculos não respondendo. A sombra do ser parecia se enroscar nele, envolvendo-o, alimentando-se de seu medo. A neve à sua volta ficou preta, como se tivesse sido tingida com tinta escura, e o cheiro de carne apodrecida começou a invadir suas narinas. De repente, uma luz fraca brilhou na distância, como se algo estivesse quebrando a escuridão. Mas o que realmente estava vindo para ajudá-los? A luz distante que Carlos avistou não era esperança. Ao contrário, ela se aproximava com uma rapidez arrepiante, uma luz pútrida, suja, como se nascesse das profundezas da terra, do próprio coração da floresta amaldiçoada. À medida que ela avançava, o chão sob os pés deles tremia, e os vultos das crianças desaparecidas começaram a se contorcer e desaparecer nas sombras, como se estivessem sendo sugados para um abismo. Adriana se afastou de Carlos, um instinto de sobrevivência que ela mal entendia. Mas antes que pudesse gritar ou correr, a luz tomou forma. Era um homem, mas não um homem comum. Sua pele estava marcada, como se tivesse sido consumida pelo fogo ou pela podridão da terra. Seus olhos eram negros, vazios, como se houvesse perdido toda a humanidade há muito tempo. Ele estava vestido com um traje de Natal, mas era feito de peles rasgadas e farrapos, com a barba enrugada e o sorriso irreconhecível. O Papai Noel sombrio. Ele olhou diretamente para Carlos. Seus olhos brilharam com uma malícia fria e profunda. Você não foi bom, murmurou ele, a voz distorcida como se fosse feita de muitos tons, um eco de todas as vozes de crianças perdidas. Sem mais palavras, a mão do ser se estendeu, e no instante em que ela tocou o peito de Carlos, o mundo ao seu redor se desfez. O que restou foi escuridão e o som do sino, cada vez mais distante, até desaparecer por completo. Carlos não sentiu mais o frio. Não sentiu o medo. Ele não sentiu nada. Adriana, ao ver o que acontecia, tentou correr, mas suas pernas não se moviam. Ela estava paralisada. O último vestígio de humanidade em Carlos desapareceu diante de seus olhos, e ela soube,
com uma clareza horrível, que o ser havia levado mais uma alma para as sombras, mais uma criança para se tornar parte de sua maldição. E a floresta se calou, o vento cessou, e tudo ficou em silêncio absoluto. Mas a risada de uma criança ecoou, distante, como se viesse de dentro da terra. E o sino, muito, muito longe, soou pela última vez. Se você gosta de histórias de terror que vão te deixar arrepiado, não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber as notificações e não perder nenhuma narrativa assustadora. E se você curtiu essa história, deixe seu like para eu saber que você quer mais contos sombrios e macabros. Não se esqueça de comentar o que achou da história e compartilhar com alguém que adora um bom terror.